A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde. A Semana Política está de volta no pós-eleições, com João Paulo Rebelo, do PS, Paula Santos, da CDU, e Paulo Edson Cunha, do PSD. Vamos olhar para os resultados eleitorais das autárquicas de ontem, em que o PSD foi mesmo o partido mais votado e também aquele que obteve o maior número de câmaras municipais, 136. O Partido Socialista perdeu mais de 20 câmaras e ficou agora com 127. Os independentes têm 20 autarquias, a CDU tem 12 autarquias, perdeu 7, e o CDS-PP tem 6. O Partido Chega estreou-se como partido autárquico com 3 câmaras municipais. No distrito de Setúbal, já agora, tendo em conta que também olhamos para estas coisas numa perspectiva da região, o PS ficou com 6 câmaras, basicamente manteve, perdeu algumas, ganhou outras, com 6 câmaras e o apoio à nova força independente que governa a partir da tomada de posse, Sines, o movimento Somos, em Santiago do Cacém, o movimento Somos Todos Cidadãos, e a CDU perdeu municípios, tem agora 4, contando com Sines no litoral alentejano, e tem também na Península de Setúbal, Seixal, Sesimbra e Palmela. Os movimentos de independentes têm 3 autarquias, que são Setúbal, Montijo e um terceiro concelho também, que não, aliás, são 2, salvo erro. Agora, não, o movimento de independentes que já referi em Santiago são 3, portanto, estava-me a faltar quem era o terceiro concelho, qual era o terceiro concelho com o movimento de independentes, é a Santiago do Cacém, e, portanto, recapitulando, 6 autarquias do PS, 4 da CDU e 3 dos independentes. Eu pedia a Paulo Edson Cunha para começar esta análise de hoje, desde logo pelos resultados nacionais. Já se começa a dizer e a concluir que a Associação de Municípios será liderada por um social-democrata, o que não acontecia já há muitos anos. O que é que destaca dos resultados das eleições, Paulo Edson Cunha, tanto a nível nacional como também aqui a nível do Distrito de Setúbal? Boa tarde, Francisco Rito, Paula Santos, João Paulo Rebelo e a todos que nos ouvem. O que há a destacar é uma enorme vitória do PSD. Uma enorme vitória do PSD e dos seus aliados. Ganhámos, em termos nacionais, tudo aquilo que nos propusemos verdadeiramente. Ganhámos a Associação Nacional de Municípios Portugueses, com certeza que, tendo mais autarquias, será depois apenas um validar dessa pretensão, por um lado. Por outro lado, conseguimos alcançar aquelas que são as câmaras municipais mais emblemáticas. Em primeiro lugar, porque são as de maior dimensão: Lisboa, Porto, Gaia, Sintra, Vila Nova de Gaia, Sintra, está-me aqui a escapar uma. Porto, Lisboa, Vila Nova de Gaia, Sintra, Cascais. Cascais. Das 10 ganhámos 7. Tivemos aqui 1 ou 2 amargos de boca: Viseu, Coimbra e Bragança e Faro. Essencialmente são os quatro amargos de boca que tivemos, mas em termos nacionais obtivemos mais mandatos para freguesias, mais mandatos para autarquias, as câmaras mais emblemáticas. E em todo o aspecto nós tivemos aqui uma grande vitória, sobretudo nos grandes centros urbanos, que era aquilo que nos preocupava. Não há outra leitura possível que não uma grande vitória do PSD, aquilo a que se propôs. Se nós pusermos as coisas em termos relativos, por exemplo, o Chega
Se quiser, em termos absolutos, é verdade que não tinha nenhuma autarquia, passou a ter 3 autarquias, por aí é verdade que isso aconteceu, mas a grande verdade é que eles é que se propunham a ganhar 30 autarquias e a ser a segunda maior força do país, e a grande verdade é que o PCP, o CDS, o Partido Socialista então nem se fala, portanto tiveram de facto muito mais votos. O Partido Socialista tem uma derrota, também não há como ver as coisas, mas acaba por ser uma derrota, quer o Partido Socialista, quer o Partido Comunista Português, acabam por salvar um bocadinho a honra do convento, tendo resultados mais ou menos aceitáveis, face às circunstâncias que eram esperadas relativamente quer a um partido, quer a outro partido. Não diria que tiveram aqui uma derrota estrondosa. Parece-me até que o Chega, que acaba por ter uma vitória em termos relativos, acaba por ter resultados mais decepcionantes do que aquilo que o Partido Comunista e o Partido Socialista têm. No distrito, não há dúvida nenhuma que também aqui o PSD acaba por, não ganhando diretamente Câmara Municipal nenhuma, contribui, coisa que nunca tinha acontecido na história do PSD, para a vitória de 2 autarquias, através de 2 movimentos, de Santiago do Cacém e aqui em Setúbal. Setúbal, aliás, uma grande aposta, com toda a polémica que existiu, mas é uma grande aposta e que acaba por ser, uma aposta acaba por ser ganha pelo PSD, isso é indiscutível. Portanto, vejam por que prisma quiserem ver, inclusive até aquela questão de dizerem que Maria das Dores Meira tinha vergonha do PSD e não queria incluir o PSD. Vimos na sua declaração de vitória que a primeira menção que faz, logo a seguir aos seus apoiantes, é precisamente um agradecimento ao PSD e ao CDS-BP, de luta, e que os inclui claramente nesta fatia do bolo desta vitória. Portanto, por aí é uma enormíssima vitória desta Comissão Política, de que eu orgulhosamente faço parte, Comissão Política Distrital, é uma grande vitória da Comissão Política Nacional, é uma grande vitória do nosso líder do partido, e em termos distritais, este é o primeiro quinhão de vitória que nós podemos reivindicar. Em segundo lugar, nós devemos dizer que nós em quase todos os lugares duplicámos a votação, mas mais do que duplicar a votação, nós atingimos a maior parte dos objetivos imediatos que nos propunhamos. Claro que os nossos objetivos eram ganhar câmaras, não as conseguimos, mas também nunca conseguimos nos 50 anos anteriores, não as conseguimos diretamente através do PSD, mas podemos dizer que em Almada recuperámos um vereador, em Sesimbra recuperámos um vereador, no Barreiro recuperámos um vereador, no Seixal mantivemos o vereador. E depois temos aqui vitórias extremamente saborosas, como, por exemplo, em Sines e em Grândola, há 32 anos que nós recuperamos vereadores de há 32 anos atrás, que nós não tínhamos, já não tínhamos vereadores há 32 anos. Portanto, temos aqui resultados muito favoráveis, temos aqui uma pedrinha no sapato, mas também por força das circunstâncias que todos nós conhecemos, que é a questão do Montijo, foi o único lugar onde perdemos um vereador, mas que também já era uma situação que todos nós percebemos que era uma situação muito complicada, que inicialmente era a nossa grande aposta, mas que tivemos de facto ali um problema a meio do percurso, tivemos de mudar de candidato e tivemos um candidato muito bom, muito esforçado e que nos aguentou aqui um vereador, e agora com o trabalho que vai realizar, com certeza daqui a 4 anos vamos estar em condições de lutar pela vitória. João Paulo Rebelo, também a sua análise sobre estes resultados, tanto na perspectiva da região como na dimensão nacional. João Paulo, eu não estou a ouvi-lo, não sei se tem o microfone ligado. Ou se sou apenas eu que não estou a ouvir o João Paulo. Paula Santos. Passava então para a Paula Santos. Peço desculpa, sim. Francisco, agora já me deve estar a ouvir. Agora estamos a ouvir, sim. Pode avançar. Eu peço imensa desculpa, estava aqui com dificuldade a carregar na tecla do som. Bom, antes de mais, boa tarde Francisco, boa tarde Paula, boa tarde Paulette Santo Cunha, boa tarde a todos que nos acompanham. A ver, eu, enfim, diria que não vou contrariar assim de forma muito absoluta o que acabei de ouvir o Paulette Santo Cunha dizer. Ele talvez tenha sido um bocadinho superlativo nas palavras para a vitória do PSD, que sim, ganha o maior número... É natural que as coisas felizes, não é?
Não, É natural ter diz. todos a mesma. Não, isso é com certeza que sim. E superlativo. Não, isso não tem problema nenhum. Agora, quer dizer, a determinada altura, enfim, pareceu-me estar a ser superlativo na vitória. Há uma vitória, claro que há uma vitória, mas eu diria que também o PS se pode sentir satisfeito com estes resultados eleitorais. É certo que perdemos um número de câmaras que nos impossibilita de liderar a Associação Nacional de Municípios, coisa que até agora acontecia, mas também é certo que, face ao que foram os últimos resultados eleitorais de maio das eleições legislativas, face a toda a conjuntura e, nomeadamente, a muitos dos comentadores, analistas, enfim, alguns intervenientes políticos mesmo, vaticinavam quase que aqui há algum tempo um quase desaparecimento do Partido Socialista. O Partido Socialista afirma-se de facto como digamos, um grande partido a nível nacional e numa perspectiva também nacional, claramente alternativa a um governo do PSD. Portanto, eu acho que há aqui um derrotado mais do que evidente. O Paulo também fez mais ou menos referência a isso, que é de facto o Chega, porque face ao que eram digamos, as expectativas que eles próprios se propunham alcançar, portanto, há uma derrota brutal digamos, no alcançar desses objetivos. O Chega não consegue minimamente ter um resultado próximo do que teve de facto a nível das legislativas, o que demonstra o que mais ou menos toda a gente sabe: é um partido de um homem só, de uma liderança absolutamente omnipresente, aliás, que esteve bem omnipresente até nos materiais de campanha, nos cartazes, como sabemos, em todos os municípios do país, encontrava-se André Ventura ao lado dos respectivos candidatos às câmaras e nem isso ajudou de facto a que o resultado fosse bom. Enfim, o PS, Paulo Santo Cunha também já o referiu, é verdade, o PS ganha capitais de distrito bastante importantes, eu diria, desde logo, começando pelo norte, Bragança, Viseu, Coimbra, acho que o Paulo não referiu Évora, mas é uma importante vitória que também temos, e depois evidentemente que Faro também. Portanto, há sem dúvida nenhuma um aumento significativo do número de capitais de distrito que o Partido Socialista, onde hoje o Partido Socialista governa. É certo que o resultado em Lisboa ficou evidentemente aquém do que eram o nosso desejo e as nossas expectativas. A mesma situação se verificou no Porto. Em Braga, enfim, ganha-se por um voto, perde-se por um voto, como sabemos, mas de facto estivemos muito próximos da vitória também no Concelho de Braga e, portanto, numa outra capital distrito e uma cidade muito considerável. Objetivamente perdemos dois municípios muito populosos, Vila Nova de Gaia e Sintra, e isso evidentemente também não nos pode deixar muito satisfeitos, mas em número absoluto de votos, na verdade, contas feitas, o Partido Socialista tem mais ou menos o número de votos que teve nas eleições autárquicas de 2021. Portanto, é caso para dizer que de facto o PS está forte no terreno. Do ponto de vista, queria eu agora falar aqui de um ponto de vista do PSD. Também tinha que fazer aqui um comentário, que é: o PSD apresenta-se em mais, salvo erro, 50 coligações vencedoras. É certo que, em alguns casos, serão coligações que podem não contribuir de forma muito decisiva para o resultado, mas não deixam de ser 50 e tal câmaras em coligação e, portanto, em coligações com o CDS, com a Iniciativa Liberal e, portanto, que
que também, evidentemente, lhes acrescenta mais votos, objetivamente. Em suma, e numa frase, são umas eleições autárquicas que marcam, de facto, do meu ponto de vista, o regresso do Partido Socialista. São vencidas pelo Partido Social Democrata, que está no governo, onde o grande derrotado é, efetivamente, o Partido Chega. Paula Santos, pedia-lhe também a mesma análise, se calhar começando pela perspectiva nacional, para depois a seguir nos focarmos mais aqui na região de Setúbal. Sim, muito boa tarde, Francisco Rito, cumprimento o Paulo Edson de Cunha, João Paulo Rebelo, e sim, farei primeiro uma abordagem mais nacional e depois alguns aspectos mais em concreto sobre o distrito de Setúbal. A primeira nota que eu queria referir é que estes resultados confirmam a CDU como uma importante força no poder local. É verdade, há redução da expressão eleitoral da CDU, redução em termos de mandatos, número de municípios em que a CDU é força maioritária, mas a verdade é que estes resultados têm que também ser apreciados atendendo às condições e ao contexto político em que nos encontramos neste momento, porque nós consideramos que as eleições autárquicas têm uma natureza mais local e que é diferenciada das eleições legislativas, muito embora tivesse havido diversos momentos em que não só esta dimensão mais local foi desvalorizada para procurar sobrepor alguns aspectos nacionais e em que também houve deliberadamente confusão entre aquelas que são as responsabilidades dos municípios e do governo, acentuando depois um conjunto de mentiras e falsificações em relação ao PCP. Também não podemos deixar de fazer esta leitura dos resultados destas eleições no plano nacional, tendo em conta a dispersão de forças políticas, tendo em conta a promoção de forças e concessões reacionárias que procuraram desviar as atenções daquilo que estava de facto em questão nestas eleições autárquicas, também em diversos casos concretos houve inclusivamente imposição de dificuldades à gestão e ao projeto da CDU, com constantes boicotes, e portanto é neste quadro, tendo em conta estes aspectos, que devem ser lidos estes resultados. É um resultado, como eu referi, da parte da CDU, tem esta expressão de redução da expressão eleitoral, mas ele também confirma uma outra coisa, porque muitas das vezes há quem queira colocar a CDU como uma força a perder. Ora, estes resultados não dizem isso, porque nós recuperamos 4 autarquias, 2 delas tínhamos perdido nas últimas eleições autárquicas, Mora e Montemoro Novo, e agora com estas eleições recuperamos, e isto demonstra que efetivamente há condições de recuperação, há possibilidades de avanço e que a CDU recupera e reconquista autarquias. No plano nacional, eu gostaria também de fazer uma referência ainda a este aspecto, porque este resultado da CDU, ele é também, de certa forma, um resultado de resistência, por este aspecto que já aqui referi, da recuperação de novas autarquias, mas também tendo em conta o quadro de forte bipolarização que esteve em cima da mesa, em particular na Câmara Municipal de Lisboa, o resultado da CDU traduz de facto o reconhecimento da força da CDU como força de trabalho, força de solução, com projeto
com o projeto e com soluções concretas para a cidade de Lisboa. E esse é também um elemento que eu queria salientar. No plano mais do distrito de Setúbal, a CDU ficou com quatro autarquias, recuperou a autarquia de Sines e, de facto, com uma votação bastante expressiva na CDU e que revela de facto essa confiança e esse reconhecimento do trabalho também dos seus eleitos e dos candidatos, e esse é um aspecto a salientar. Dizer que em diversos municípios a CDU tem mais votos, por exemplo no Seixal, em termos de números absolutos há um aumento de votos na CDU, na Câmara, em freguesias também, e há um aspecto que eu também queria suscitar, que, por exemplo, a CDU perde Santiago de Cacém, porque houve uma concentração de voto, aliás, numa lista apoiada pelo PS e pelo PSD, porque mesmo em Santiago do Cacém a CDU tem mais votos em termos absolutos. Os resultados do distrito têm estas particularidades que aqui referi, mas eles também refletem o conjunto deste condicionamento a nível nacional e que é de facto um condicionamento na opção, nas opções. E, portanto, queria concluir para dizer que o seguinte: a CDU, de facto, não sendo um resultado positivo, é um resultado de resistência que confirma a CDU como força do poder local. Aliás, é a terceira força a nível nacional com mais câmaras no quadro destas eleições autárquicas, confirma isso mesmo, e de facto do reconhecimento e da valorização do projeto da CDU, um projeto que é construído com as populações, com os trabalhadores, incluindo com os trabalhadores das autarquias, e que tem que conta com a participação de muita gente, muitos que confiam na CDU, muito embora noutros momentos possam até fazer outras opções em termos de voto, e portanto confirma de facto esta importante força da CDU, o seu trabalho, o reconhecimento do seu projeto. Paulette Santos Cunha, penso que está ainda connosco para olharmos agora um pouco mais para o distrito de Setúbal, em particular o PSD diretamente e nas várias coligações conseguiu desta vez 11 mandatos, tem 11 eleitos para as câmaras municipais. Há 4 anos tinha 7, portanto tem agora mais mandatos, e também aumentou o número de eleitos. O número de votos. No entanto, já esteve mais próximo de conquistar uma Câmara diretamente, tendo em conta que há 4 anos ficou a menos de 500 votos na Câmara do Montijo e agora ficou muito longe de conquistar qualquer uma das câmaras diretamente. Ainda assim, como o Paulette Santos Cunha dizia, considera que estes são resultados positivos. Terá sido o Chega que roubou margem para o PSD ter aqui uma progressão maior, como teve noutras partes do país? Rito, eu até agradeço a pergunta e eu até poria as coisas de uma forma diferente. Não foi o Chega que contribuiu para isto. Vamos lá ver. O Chega tem um crescimento exponencial, é verdade. Nós não podemos ignorar que o Chega teve este crescimento. Este crescimento é em termos nacionais. Se nós compararmos, por exemplo, com as eleições legislativas, nós percebemos que o Chega ganhou aqui em muitas autarquias, ganharia se houvesse uma transferência automática dos votos do Chega, o Chega ganharia aqui um conjunto de autarquias relevante. O que não aconteceu, porque, como sabemos, acabou por não ganhar nenhuma autarquia no nosso distrito. Agora, nós não podemos ignorar que existe este crescimento do Chega. E este crescimento do Chega há de ser à custa de alguém. Impossível não ser à custa, porque os eleitores são os mesmos, ainda que haja mais alguns em alguns concelhos. A grande verdade é que os eleitores
são basicamente os mesmos. Portanto, o Chega, o reflexo daquilo que é a posição do Chega, acaba por afetar todos os partidos. E isso ainda vai relevar mais a importância dos resultados do PSD. Eu vejo as coisas desta forma. Porque eu diria, apesar do Chega, não é com o Chega ou por causa do Chega, eu diria, apesar de termos este fenómeno do Chega, a grande verdade é que, em primeiro lugar, o Chega, que ameaçava ganhar aqui um conjunto de autarquias, não ganhou nenhuma autarquia. Ponto 1. Em segundo lugar, o PSD ganha aqui 2 juntas de freguesia, que já esteve no passado, já não as tinha há muitos anos, e as recupera neste momento, que é Costa da Caparica e a freguesia de Canha. O PSD recupera, como eu disse na minha primeira intervenção, muitos vereadores e ganha e duplica a votação, apesar do Chega, mais uma vez eu repito, apesar do Chega, duplica a votação na maior parte dos concelhos. E a pergunta é justa e é aceitável relativamente ao Montijo, mas nós sabemos que eleições autárquicas têm sempre um contexto e têm sempre uma determinada realidade. E a realidade é que nós não conseguimos garantir, ninguém conseguirá garantir, que o mesmo candidato, que foi o João Afonso, das últimas eleições, conseguiria estar tão próximo da vitória como esteve agora, porque desta vez existe um movimento independente que por acaso até ganhou, mas um movimento independente de facto bastante forte, que veio, não chega em si, em particular, mas que veio retirar muitos votos ao PSD e aproveitando aquilo que foi um momento menos feliz da campanha do PSD, perdemos o candidato a poucos meses das eleições, acaba sempre por ser um contratempo bastante relevante e daquilo que aconteceu. Eu penso que nós, de facto, sociologicamente, sempre estivemos muito perto de ganhar a Câmara Municipal do Montijo. Foi a Câmara que sempre estivemos mais perto de o fazer. E desta vez estaríamos na mesma, se tivéssemos apostado neste candidato desde o início, se tivéssemos feito uma estratégia para isso, mas a verdade é que as coisas não correram efetivamente bem. Temos de assumir que não correram bem no sentido daquilo que nós ambicionávamos para o Montijo, que era ganhar a Câmara Municipal. Não creio é que seja num sinal de alarme, e a pergunta está bem feita, mas a resposta não poderá ser esta, não é um sinal de alarme, porque há circunstâncias muito específicas para isto ter acontecido. É mais neste sentido. A grande verdade é que é verdade que a pergunta também é feita no sentido de ganhar a Câmara sozinho, mas nós tivemos um papel muito importante, quer na Câmara de Setúbal e sobretudo na Câmara de Santiago de Cacém. Portanto, nós estamos imensamente felizes com o resultado que conseguimos alcançar. Eu pego precisamente nessa desta João Paulo já lá vamos a seguir, Paulo de Santo Cunha. Em Setúbal, a situação que resultou das autárquicas é de uma grande dificuldade para se encontrar uma governabilidade para a Câmara Municipal. Maria das Dores Meira teve 4 vereadores em 11, o PS também tem 4, o Chega 2 e a CDU 1. Ou seja, Dores Meira, que também não tem maioria na Assembleia Municipal e não tem nenhuma das 5 juntas de freguesia, vai ter muita dificuldade em conseguir maiorias, até na Câmara, quanto mais na Assembleia Municipal, onde, aliás, pode nem sequer conseguir a presidência da Assembleia. Faço este enquadramento para perguntar ao Paulo de Santo Cunha. Que saídas é que vê aqui? Acha aceitável, por exemplo, que Maria das Dores Meira chegue a um entendimento com o Chega para a Câmara Municipal? Eu acho as eleições, a questão autárquica é sempre muito especial. E, aliás, o presidente do partido ontem já referiu que vai dar alguma autonomia ao próprio partido, portanto, se dá ao partido mais autonomia, terá que dar um movimento independente, porque é mesmo isso, é um movimento independente, e terá de ser visto caso a caso. Eu acho razoável em todos os lugares. Eu já fui autarca do PSD numa Câmara Comunista, Seixal, e apesar de terem maioria, portanto não precisavam do meu voto para nada, e eu ter feito oposição na altura, porque tinha liberdade para isso, não deixei de ter um pelouro e não deixei de colaborar com a Câmara. As pessoas, os nossos ouvintes, têm que compreender exatamente isso. A realidade de uma Câmara Municipal é diferente da realidade de um governo no país. E os autarcas têm que lidar exatamente para encontrar soluções para a Câmara ser governável. Nós vemos isso, por exemplo, em Lisboa, que
o PSD tem uma minoria e tem que governar com o apoio de quem consegue e de quem consegue no sentido de governar em favor da sua população. Portanto, eu acho perfeitamente razoável em qualquer lado, eu não poria linhas vermelhas aqui, porque aqui, antes de mais nada, estamos a falar de eleitores e eleitos e os eleitos têm que contribuir da melhor forma possível para a governabilidade dos seus municípios. Portanto, não punha linhas vermelhas. Obrigado, Paulo Edson Cunha. Passamos então para João Paulo Rebelo, também neste foco sobre o Distrito de Setúbal. João Paulo já passou a ideia de que o PS sente que não perdeu as eleições aqui no Distrito de Setúbal, que as ganhou. É certo que é o partido que tem mais presidências de Câmara, 6, no entanto, o número de votos de há 4 anos para cá baixou. O Partido Socialista teve 122.800 votos em 2021, 122.800, e agora teve abaixo disso, mesmo reconhecendo que concorreu em duas realidades diferentes. Por um lado, como único concorrente, teve 98.217 votos, e depois coligado, em coligação, designadamente com o PS, com o PAN, por exemplo, teve mais 17.000 votos, mais 17.000. E, portanto, mesmo assim, somando estes dois números, perdeu aqui cerca de 1.000 votos. E perdeu, sobretudo, mandatos, porque há 4 anos teve 50 vereadores eleitos, incluindo presidentes de Câmara, e agora teve, bem menos do que isso, teve 37. Ainda assim, considera que o Partido Socialista não saiu derrotado nestas eleições aqui no Distrito de Setúbal, não? Sim, não é possível considerar que saiu derrotado. Enfim, perdemos alguns mandatos, como o Francisco ainda agora dizia, mas ganhámos de facto importantes câmaras municipais. Aliás, eu quase que me propunha irmos caso a caso. Se reparar, o PS ganha a Câmara Municipal de Alcácer do Sal, não é? Portanto, era a segunda força e portanto, obtém aqui uma vitória num concelho que é evidentemente relevante. Mantém o município de Alcochete aqui, enfim, com a particularidade, eu acho que mais relevante, é de facto o PCP ter perdido aqui muito eleitorado neste município. Em Almada, sem surpresa, voltamos a ganhar a Câmara Municipal, e onde se coloca um caso de dificuldades de governabilidade, como por exemplo ainda agora o Francisco e o Paulo comentavam relativamente a Setúbal. Portanto, vai ser necessário fazer entendimentos, e tenho a certeza absoluta que a senhora Presidente da Câmara os a encontrar, mas para todos os efeitos não tem uma maioria. No Barreiro as coisas correram bem, aumentámos o número de votos, apesar de termos perdido um vereador, mas isto tem que ver com as lógicas também do próprio método Donte. Em Grândola temos mais uma importante vitória, não é? Portanto, conquistamos uma Câmara que era do PCP, peço desculpa, muito relevante também. Na Moita mantemos praticamente a mesma situação que tínhamos, portanto temos quatro vereadores eleitos, um acréscimo ligeiro de votos, apesar de que percentualmente a percentagem tenha diminuído. O Montijo é um enorme amargo de boca, para utilizar a expressão que há pouco o Paulo Edson Cunha também utilizava, e aqui não há como fugir de facto a esta situação. Depois,
se pensarmos em Palmela, enfim, não há como fugir também, apesar de termos aumentado significativamente o número de votos, ficámos como terceira força partidária, e isso de facto é negativo. Depois, no Seixal também perdemos para o Chega, o que é evidentemente uma má notícia também. Em Sesimbra acontece a mesma coisa. Este é, digamos, o facto mais relevante, eu diria, que nós temos, que é de facto de perdermos para o Chega em alguns municípios. Evidentemente que isso não nos deixa satisfeitos. Em Setúbal aumentámos muito significativamente o número de votos. Ainda assim, como sabemos, não foi possível. João Paulo Rebelo, por falar em Setúbal, vê alguma hipótese do Partido Socialista poder entender-se com a candidatura de Torres Meira também para a Assembleia Municipal, não só para a Câmara Municipal, uma vez que... Eu compreendo, Francisco, compreendo também a curiosidade, mas é evidente que é uma questão que passará necessariamente pelos dirigentes do Partido Socialista em Setúbal, pelo próprio candidato à Câmara. Portanto, o Fernando José fez uma grande campanha, eu diria, uma campanha bastante difícil. Terá que fazer agora a avaliação do cenário político. A mim faz-me, evidentemente, muita confusão que possa, por uma questão de governabilidade, chegar-se a um entendimento com o Chega. Agora, também não quero, digamos, estar a imiscuir-me numa matéria que é eminentemente uma avaliação muito, muito local, não é? Portanto, tem que ser de facto avaliada muito diretamente pelos principais protagonistas. Não diria que não excluía em absoluto esse cenário, mas também acho que não o poderei pôr em... Sim, mas daquilo que conhece, tendo em conta a conflitualidade que tem sido conhecida, até sobretudo devido ao processo judicial, ao inquérito de que é alvo Maria das Dores Meira, e que já se sabe, já é público, Fernando José já o reconheceu, que fez uma participação. Acha que há condições para as duas candidaturas conversarem? Não há uma conflitualidade demasiado... À partida diria que era difícil, não é? À partida digo que é difícil, mas como lhe digo, é uma avaliação que tem que ser feita no local. Paula Santos, também olhando aqui mais para o distrito de Setúbal, a CDU nestas eleições, comparativamente com 2024, perdeu mandatos, passou de 44 mandatos para 28 e perdeu também mais de 10 mil votos, teve 108 mil há 4 anos e teve agora 92 mil votos. Lá está, perdeu 3 câmaras municipais no total, tinha 7, agora fica com 4. A Paula já reconheceu que é um resultado que tem perdas, mas que ainda assim a CDU resiste. Mas aqui no distrito de Setúbal foi onde a CDU sentiu mais esta perda de votos e de mandatos. No distrito de Setúbal recuperamos um município e eu creio que isso é um elemento a ter presente quando fazemos esta apreciação. Em 4 municípios aumentámos em termos de número de votos absoluto. Seixal, Palmela, Sines, Santiago de Cacém, como há pouco estava a dizer, embora Santiago de Cacém a CDU tenha perdido essa autarquia. E eu creio que isto expressa também esse reconhecimento do projeto da CDU. Agora, é verdade, os resultados são factuais e, portanto, o conjunto de aspectos
que se intrometeram, se me permite utilizar a expressão, que não são de questões tão locais, têm outra abrangência, teve também aqui reflexos no distrito de Setúbal. Mas houve importantes, eu queria aqui destacar esta recuperação do município de Sines, com de facto bastante expressivo. Queria destacar também no Seixal, foi muito expressivo, foram mais de 3.500 votos para a Câmara Municipal. Estamos a falar de um município que aumentou em termos de inscritos, de votantes, e que tem uma população muito, muito significativa. Eu queria também registar o seguinte, já foi dito, mas fazer também essa referência, porque ontem à noite, em diversos momentos, houve até várias declarações dando conta de alguns municípios do distrito de Setúbal que poderiam ser ganhos pelo Chega. A verdade é que o Chega não ganhou nenhuma Câmara no distrito de Setúbal, e eu creio que isso também é um elemento na apreciação destas eleições. Agora, permita-me que refira ainda o seguinte: foram estes os resultados, vamos continuar a trabalhar, quer nas autarquias onde estamos em maioria, quer nas autarquias onde não estamos, porque aquilo que nos move é, de facto, trabalhar em prol da população, do serviço público, da melhoria das condições de vida. Os eleitos da CDU, não é só no distrito, no plano nacional, são reconhecidos pelo seu trabalho, honestidade e competência, e se me permite utilizar a nossa consigna da CDU, e portanto é este o compromisso que honramos com a população e que vamos naturalmente, com todo o nosso empenho, com toda a nossa dedicação, procurar fazer mais e melhor. Há uma marca da CDU no distrito de Setúbal ao longo de todos estes anos de poder local democrático, que é distintivo, de facto, das demais forças políticas, e que naturalmente estaremos presentes na continuação desse trabalho. João Paulo Rebelo, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa ainda também. Não, de uma forma geral, acho que, enfim, está feita uma... Não queria também estar a repetir muito do que já disse, mas em jeito de conclusão, no distrito de Setúbal, o Partido Socialista tem de facto algumas apostas que não foram concretizadas, mas tem agradáveis vitórias também, e uma grande, diria, amargo de boca, volto a dizer, no Montijo. A nível nacional, um bom resultado, que volta a trazer o Partido Socialista para o lugar de importantíssima força política a nível nacional, deixando de facto a léguas tudo o que seja concorrência mais à esquerda ou mais à direita, mas reconhecendo que, apesar de importantes vitórias, volto a frisar, em algumas capitais de distrito, importantes capitais de distrito, não alcançámos objetivos que também tínhamos noutras capitais de distrito, bem importantes, como sendo Lisboa e Porto, e evidentemente que as derrotas de Gaia e de Sintra nos penalizam, e portanto também reconhecemos que o PSD de facto tem um bom score eleitoral, e na verdade nós também nunca podemos dissociar muito as eleições autárquicas do que também é, digamos, o poder da administração central, do governo do país, no fundo, não é? Quer dizer, as pessoas acabam por muitas vezes achar que, ao entregarem os destinos dos seus municípios a partidos da cor do governo, podem estar a, colocar justamente esses territórios numa melhor posição face a alguns investimentos. Portanto, aconteceu no passado com o Partido Socialista como governo ter históricos resultados a nível autárquico, como sabemos, e portanto também é natural que o PSD beneficie agora circunstancialmente desta situação de objetivamente serem poder a nível nacional. Paula Santos, não sei se ainda quer acrescentar mais alguma coisa, se não terminamos hoje por aqui.
Permitam-me só dois sim, elementos sim. concretos, só que eu há pouco não fiz referência por lapso, mas ainda no quadro da apreciação, porque estava a falar da situação concreta de Santiago do Cacém, e de facto é de sinalizar o facto do PS e do PSD se terem juntado com o objetivo de retirar a autarquia à CDU. Foi isso que aconteceu relativamente a esse conselho, e houve essa concentração de votos, porque mesmo a CDU tendo mais votos, mais pressão eleitoral, não foi suficiente. E queria referir um aspecto relativamente a Setúbal, porque durante este último, não é tanto sobre as eleições, mas sobre este último mandato, houve, quando eu há pouco falava de boicote e de dificuldades que foram impostas, é porque ao longo de todo o mandato foram de facto criadas várias dificuldades, em particular pelo Partido Socialista, que foi sistematicamente inviabilizando os orçamentos por parte da autarquia, posição que não tomou, por exemplo, relativamente à Câmara Municipal de Lisboa, que viabilizou as opções por parte do PSD e de Carlos Moedas. Eu creio que isto também diz muito, e que naturalmente as consequências foi os prejuízos para a população do concelho. E, portanto, eu creio que estes aspectos também são significativos termos presente quando falamos dos resultados e apreciamos estes resultados. Mas, Francisco, para terminar e para concluir, só dizer que da parte da CDU, para além de se confirmar de facto como uma força importante do poder local, os seus eleitos e a CDU, todos aqueles que integram este projeto, estão cá para continuar o seu trabalho com o seu objetivo, que é melhorar as condições de vida, o serviço público, desenvolver os territórios. E assim chegamos ao final da semana política de hoje, após as eleições autárquicas de ontem, 12 de outubro. A semana política está no ar na Popular FM às segundas-feiras às 5 da tarde e repete depois à terça-feira e fica disponível em podcast. Contamos com João Paulo Rebelo, do PS, Paula Santos, da CDU, e Paulo Edson Cunha, do PSD. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias. Uma boa semana para todos. A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.